bem-vindos a mais um episódio de Fumesso. E esse episódio nos mostrou o seu maior vilão do arco. E não é o padre da igreja Bennett. Bom, o episódio começa no momento onde terminou o anterior, que é o Carracco pedindo o Fushi, na visão dele, a Fushi em casamento. E o Bochan tá que nem eu, jogando café meio que pra fora da xícara. Bom, Fushi entende o que é um casamento, que é quando um homem e uma mulher se amam. Que também foi mencionado no livro que o Fushi tava lendo, só que no caso dele seria diferente. E meio que mais uma vez solta uma bolinha meio que forrozinha. E meio que o Fushi acha fofo isso. E o Carracco fala, bom, tem muita coisa que você não sabe, mas não se preocupe, eu te ensino. E ele abraça a Fushi na visão dele. E o Bochan soltou. Até o próprio cavaleiro abriu a parte da sua armadura pra ver esse absurdo. Claro que Fushi se sentiu desconfortável, assim como eu. E o Bochan só vendo o Fushi fugindo de Carracco. E o Bochan em mente, graças a Deus. E meio que o Fushi dentro de uma tenda, ele vomita. E é claro que o Fushi lembra que esse corpo que tá usando da Parona não é dele. E claramente ela não quer meio que se comprometer com esse cara, não. Bom, Fushi volta pra sua forma normal, só que Carracco nem liga se ele virou homem. Ele tenta se tornar a Tonali, só que ele nem liga se ela foi meio que tentou assassinar o Knocker, que está no seu braço agora. Tentou piorar, só que ele nem liga se ela é uma anciã. Só que quando o Fushi vira Marte, o cara fala, você tá me desafiando? Ainda bem que o Fushi é imortal. E a cara do Carracco, quando ele tá segurando a Marte / Fushi, fala que ele ama ele de qualquer forma possível. Olha, Carracco, uma coisa é ser amor, outra coisa é ser obsessão. E outra coisa é ser descendente dessa linguaruda. Bom, se Fushi se reunir com Bochan, a Iris, que parece menino, mas na verdade é uma menina, e a Poco, que estava meio que dentro do barril. Ele fala que o Carracco abraçou ele à força. E meio que a Iris, assédio sexual. Bom, a Iris oferece meio que o Fushi dormir com ele essa noite. E daí Carracco se desculpa, já que ele não sabia que ele se repudia tanto. Bom, Fushi fala que meio que ele não acha o Carracco como inimigo, mas ele não sabe se a Parona sente essa mesma maneira. Que é a dona do verdadeiro corpo feminino de Fushi. E se o Bochan visse o fantasma da Parona, ela diria, olha, tudo bem que ele não sabe das consequências que a tataravó fez comigo. Eu posso até tentar ser amiga dele. Só que eu não permito que ele faça coisas como assédio sexual. E o Fushi revela que a Parona foi morta pela ancestral de Carracco, Hayase. Bom, ele não viu ela matando ela, mas foi a Hayase que disse. E meio que a Hayase meio que falou pro Fushi assim, olha, eu tava meio que de mal cortar a barriga, então rasguei o rosto. E como eu errei, cortei a gadanga. E tudo que a Parona quer era só proteger a Marte. E o coitado do Carracco começa a chorar e se desculpar, finalmente percebendo na completa babaquice que ele estava fazendo. E o Bochan, não se preocupe, Carracco, eu vou fazer um jeito com você. Vou colocar uma medida protetiva de distanciamento, falou! Daí, no dia seguinte, chegou na próxima cidade e meio que todo mundo queria ver o Fushi se chamar e meio que um dos caras pergunta se é verdade que ele revive pessoas. Bom, o Fushi tenta responder, mas o Bochan, de onde vocês ouviram esses boatos, hein? E meio que eles respondem que vieram do castelo Uga. E mentalmente o Bochan, ai, gente. Bom, o Bochan deixa o Fushi sozinho, protegido das pessoas que queriam secá-lo. Só que Fushi acaba encontrando uma pessoa que veio da igreja. E meio que ela fala de um aviso que o príncipe Bochan será pego pelas facções anti-Fushi e será executado. E ela fala que nem vale avisar pro Bochan que meio que mesmo assim eles vão ser perseguidos. E o Fushi não querendo mais meio que perder pra ninguém e perder ninguém, ele meio que se entrega. Bom, o Bochan tá fazendo seu anúncio para que todo mundo dê suporte ao Fushi. Só que um dos fantasmas amigos do Bochan meio que fala, seguinte,
O Fushi tá sendo quase sequestrado pelos Bennett. Bom, o cara que meio que tava administrando os eventos Fushi fala pro Bochan não ir, já que ele é acusado de heresia. E o Bochan fica, o quê? Logo eu? Botini Colateste Picturalis? Meu Deus, finalmente falei esse nome completo. Não só isso, mas como todo o reino de Uralis. E daí aparece aquele págaro ruivo que apareceu nos episódios anteriores. E o Bochan fica, então você é o tal fulano de tal, soberano da igreja Bennett? E o cara, meu nome é Cirila. E só digo uma coisa, larga a mão do Fushi. Bochan fala que não, que ele tem grandes expectativas, principalmente Fushi. E o Cirila joga um jogo sujo dizendo, caso que você entregue, vou indicá-lo como rei. Mas o Bochan fala, eu? Rei? Mas é como se eu tivesse usado força para me tornar rei. Se bem que, na verdade, eu estou fazendo isso. E o Sila tenta manipulá-lo, dizendo que o Fushi e os guardiões estão traindo. E ele ainda meio que tenta dar uma ameaça na família dele. E mesmo que ele abra a mão do Fushi, meio que ele não vai sumir enquanto ele estiver vivo, já que ele é imortal. E se ele não preserva a sua própria vida. E o Carraco tá vendo tudo isso dizendo, ninguém que ama o Fushi perdoaria isso. Aí Iris aparece dizendo que ela tem uma boa ideia. E daí o Bochan pensando no seu papai, mamãe, meu irmão traidor, minha irmãzinha, meu polvinho e meus sonhos de se tornar rei. Então, Bochan decide entregar Fushi. E o Pag fez uma sábia decisão. Daí Bochan vai embora e meio que os fantasmas meio que discutem se foi ou não uma boa ideia entregar o Fushi. Bom, um diz que meio que, olha, escolheu proteger o povo. Pelo menos tudo estaria bem, né? Se não fosse a Is liderando o povo dizendo, o Fushi foi pego pela igreja Bennett, ele não é um demônio. E o Bochan fica, meu Deus, todo alguém tá fazendo. E o todo pistola, vai vender o Fushi assim? E o Bochan, vendê-lo? O cara paga e nem me mostrou o dinheiro. E daí o Bochan e o Todo começam uma briga de casal. Já que o Bochan fala que sua família meio que fez escolhas difíceis, mas que foram para defender o povo. Mas o Todo fala que meio que ele caiu nas ameaças dos Bennett. Bom, o Pagre aparece dizendo que eles capturaram o demônio, mas os plebeus ficaram em fúria. E o Lorde, que estava meio que perto, diz que ouviu que o chamaram pelo bem da cidade. E ele pergunta se o Fushi fez alguma coisa e o Pagre fala que não, mas há uma possibilidade. E o Lorde fala, olha, se não provar legitimidade, revolta não terá fim. E daí eles cragam um caixão onde está um corpo de um ancião que morreu há 2 anos, que dedicou toda a sua vida nos Bennett e arrumou que o Fushi consegue reviver as pessoas. E se o Fushi for o servo do diabo, ele não poderá reviver um homem de Deus. Por outro lado, se ele receber a bênção do Senhor, ele irá provar como um milagre. E o Bochan meio que olha pra isso e fala... Bochan fala pro Fushi não fazer isso porque ele vai ficar ainda mais triste e depressivo. Mas o Fushi fala que ele precisa fazer isso. Tipo, o plano dele é não provar ser servo de Deus pra ele ser pego e todo mundo ser salvo. E o Bochan... Não faça isso, Fushi, meu Deus. Se fizer isso, ninguém vai te controlar. E aí a gente vê o Fushi fugindo com todo mundo... que na verdade é a Marte, a Tonari e o Gugu mortos. O Bochan faz caras e bocas que tanto Todo barra Iris, tanto Carraco meio que começou a entender. Fushi meio que viu o senhor e tira sua casca, só que o corpo não se move. E meio que o Lorde é servo do demônio e prende o Bochan, mas Todo salva a sua vida, mas Todo é ferido e o Bochan... Minha cadeira! Carraco luta com seu braço knocker. Bochan tenta acordar o Todo, mas ele é golpeado. Indo parar numa jaula e meio que ele não se importa que ele está numa jaula, percebendo que sua preciosa armadura se foi. Dizendo, puta que pariu, eu estou quase pelado. Bom, daí Fushi volta para sua forma normal e meio que se conta com seu pai. E fala, seguinte, o príncipe louco, a mulher vestida de homem... e o tataraneto daquela linguaruta foram levados. E o Fushi fica puto, porque meio que eles disseram que ficariam livres caso se entregassem. Bom, o Fushi precisa sair daí para salvar seus amigos e percebe que isso é uma zela de ferro. E inevitavelmente só resta momentos que ele qual precisa esperar. Enquanto isso, Bochan tá meio que sentado na sua gaiolinha e Fushi decide usar sua forma Gugu
pra queimar a gaiola, já que o velho da picanha diz que ferro derrete com fogo e só precisa quebrar essa emenda. E daí o Bochan começa a repensar do porquê que o velho não reviveu. E ele pensa na seguinte hipótese: Fushi não conheceu o Raul em vida, então não foi capaz de revivê-lo como pessoa viva. E suspeita que Fushi consegue ou não usar seus poderes em almas, de acordo com se ele encontra ou não. Daí Fushi queima muito meio que a coisa, mas ainda não quebra. E percebe meio que algo de errado, que não parece meio que veneno quando ele está no corpo da Tenari. Então o pai do Fushi fala: olha, você tem algo que precisa, mas não tem. E meio que ele fala que a comoção é que parou e as pessoas estão vivendo em paz. E as pessoas não vão morrer, mas pois está lutando por ele. E meio que o Fushi, às vezes não pode desistir, o bom é o pai dele. Eu não ligo se aquele príncipe mesquinho morrer. E o Fushi fala que eles ainda estão no meio da vida, que eles precisam de algo para se confortar e deixar sorrisos antes de morrer. Como a Tonari fez. E meio que o cara, você entende as questões humanas, então veja que é dedicado, é como se está se tornando humano. E o Fushi, tá. E ele desmaia. Daí a tampa se abre e o Fushi percebe que tá saindo um magma em cima dele. E dói pra caramba. E meio que o cara, ferro derretido, deve doer. E meio que o cara, o padre maldito diz: finalmente perdemos o demônio Fushi. Isso completará nosso trabalho como Deus. Finalmente esse demônio teve seu fim. Enquanto isso, o Carraco tá olhando. Gente, isso é uma óbvia referência a fanatismo religioso, que é caracterizado pela devoção incondicional e exaltada de uma concepção religiosa. E também se caracteriza a intolerância de demais religiões. E isso tá muito bem representado não só meio que na igreja Bennett, que tá fazendo o Fushi sofrer com ferro derretido, mas também a religião dos guardiões, cuja missão é proteger o Fushi sem eles saberem da origem maligna dessa religião. Que tudo começou com uma languaruda. E esse episódio consegue mostrar isso muito bem, isso. Que o vilão não é uma pessoa, e sim um fanatismo religioso e também um pouco de assédio sexual. À noite, Carraco tenta salvar o seu amado, mas Kaki não consegue e a Pocoa tenta convencer eles que meio que eles vão ser vítimas dessa ameaça. Eles só precisam meio que tomar a vantagem da situação e que eles precisam ter mais fé neles. E o Carraco meio que fica confuso e meio que ele fala na sorte dele. E daí a gente vê o todo vivo que foi salvo graças ao suponinho que estava fazendo. Bochan, claro, fica feliz. E no dia seguinte, o padre maldito fala: nós selamos o demônio Fushi. Uns concordam, outros discordam. E lá dentro desse selamento, depois de 112.049 vezes, Fushi ainda tá vivaço e o episódio termina. Esse episódio trouxe muitas coisas, trabalhando muito bem assuntos como assédio sexual e fanatismo e intolerância religiosa, além de mostrar uma pouca evolução do Bochan e também uma evoluçãozinha do todo barra Iris. E no próximo episódio será abordado o crime e perdão de Bochan. Bom, esse foi o episódio 6 da segunda temporada de Fumetsu no Anatae. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Que mano, Tobias e fui.